Bom dia! Os alunos do sexto ano manhã realizarão hoje o primeiro podcast da turma. Eles terão a oportunidade de entrevistar a coordenadora do Instituto Raquel de Queiroz, Vanessa Gomes, a professora de matemática, Josiane Mello, e o professor de ciências biológicas, Ubirajara Rodrigues. Por que você quis ser professora? Não entendi. Por que você quis ser professora? Era meu sonho ser professora, eu sempre quis. Sonho de infância, sempre disse que queria ser professora. E Bia, a pergunta vai para a Bia. Antes de se tornar professor, o que queria ser? Antes de se tornar professor, eu acho que eu partilho meio que essa ideia de Josi, né? Que sempre a gente pensa no que a gente vai ser, e desde sempre eu já queria ser professor. Tanto que no ensino médio eu sempre ajudava os amigos a estudar. Então eu acho que se eu não fosse professor, eu pensaria em até ser psicólogo, né? Então a gente já está aqui nesse ambiente meio que com vocês, a gente está sempre conversando. E por incrível que pareça, eu já pensei em até ser padre. Eu já fiz até estágio vocacional para ser padre. Então eu já pensei em várias coisas e acabei aqui, né? Sendo professor. O momento mais difícil da minha vida como professora? O momento mais difícil da minha vida como professora foi no período da pandemia, que a gente teve que ficar afastado de vocês, ensinando em casa, fazendo vídeo. Então essa foi a pior parte. Outra. Para que Júlio? Quantas pessoas moram com você? Comigo mora só eu e meu esposo, né? E agora sempre tá meu pai e minha irmã. Mas assim, morando mesmo na minha casa, só eu e meu esposo. Eu não tenho filho ainda. Essa pergunta vai para a Bia. Você uma vez na vida já quis ter um bicho de extensão? Sim, mas lá em casa minha mãe nunca gostou de animal. Então é uma coisa que a gente sempre lutou, eu e meu irmão, né? Pedia direto. Mãe, um cachorro, mãe, um gato. E ela nunca deixou. Então é uma coisa que não faz parte da minha infância, né? Ter um bichinho de estimação. Mas com certeza, um dia, né? Quando eu tiver a minha casa, a gente vai ter vários bichinhos lá. Que eu adoro cachorrinho, gatinho. Marcelo. Quanto tempo de profissão? Quanto tempo de profissão? Me pegou, Marcelo. Marcelo, eu acho que uns 15. Assim, se for de professora, acho que uns 13 por aí. De coordenação deve ter um pouquinho mais, tá? Então, professora uns 12, 13 e coordenação tem uns 3 a 4, tá? Passou dos 15 aí. Ulisses. Já teve outro emprego? Qual? Olha, eu já trabalhei no comércio como vendedora. Inclusive foi através desse trabalho que eu pude pagar a faculdade e estudar. Então foi o único trabalho que eu tive. Depois disso, só professora. Rafael. Vai para a Bia. Quando foi sua infância? Você tem algum trabalho da sua infância? Minha infância, eu acho que infância e adolescência, né, até o ensino médio, foi uma das melhores fases, assim, da minha vida, né? Porque você, quando é jovem, não tem muitas preocupações do que quando você entra na fase adulta, né? Então, o conselho que eu sempre dou para os meus alunos é aproveitar cada momento que você tem com os seus amigos. Porque talvez quando essa época de escola acabar, vocês podem não voltar a se ver. Então, a gente tem esses 4 anos, né? Que vocês podem aproveitar o companheirismo e a amizade do outro. Então, foi uma época maravilhosa para mim. Daniel. Quais foram as suas principais dificuldades? Na vida de professor, a minha maior dificuldade foi quando eu comecei a ensinar em escola pública. Porque minha primeira escola como professora foi aqui no Raquel, né? Então, escola particular,
onde a gente tem uma estrutura, onde a gente tem uma sala boa, a gente tem ventilador, ar-condicionado, um quadro bom, onde os professores recebem material para trabalhar. E quando eu fui trabalhar na escola pública, eu não via isso, né? Faltava água, tinha muitas escolas que não tinha água para os meninos beber, muitas escolas que não tinha merenda do dia. Então isso para mim foi a maior dificuldade, saber que muitos daqueles ali não tinham a mesma estrutura que eu vi aqui. Então isso foi um momento bem difícil. Demais. Tenho vários sonhos, muitos sonhos. Eu já comentei isso com vocês, eu comento direto com os meus colegas de trabalho, né? Isso aqui é o que eu faço de melhor. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa senão ensinar. Então eu acho que nesse momento, um dos maiores sonhos que eu tenho é fazer o doutorado, né? Então eu faço mestrado, então meu sonho no momento é terminar o mestrado, passar no doutorado e fazer o doutorado. Eu converso até com o Josi, né? Daqui a algum tempo, quem sabe, tá no país da Europa, fazendo um doutorado lá fora, concluindo minha pesquisa. Então acho que no momento esse seria um dos meus maiores sonhos, né? Ter uma vida acadêmica bem sucedida. Ana Clara Gomes. Pra Josi, que faculdade faria se não fosse professora? Olha, se eu não fosse professora, eu até iniciei uma faculdade. Eu iniciei engenharia, né? Falta bem pouco para me terminar. Se eu fosse escolher outra, seria engenharia. Mas como eu me tornei professora, é uma área que eu não tenho vontade de sair. Mesmo que eu futuramente tenha uma outra profissão ou uma outra função, eu não quero, não tenho esse pensamento em deixar de ser professora. Atual de pé. Demais. É a área que eu sou apaixonado desde sempre, né? Por isso que eu ensino biologia. Fiz biologia e sigo insistindo até hoje. Mas se eu não fizesse biologia, eu acho que com certeza eu faria matemática para competir com o Josi, né? Vai com viajando. Alguém de motivou o Falar de motivação, eu acho que é um assunto bem delicado, né? Porque a gente partilha, eu acho que realidades muito similares. Então, eu venho de uma realidade onde nunca me faltou nada, mas também nunca sobrou. Uma realidade que era um pouco apertada. Então, eu acho que os primeiros motivadores dos nossos sonhos, pelo menos dos meus sonhos, é a minha família. Então, comemorar cada vitória, comemorar cada passo, cada andar, né, que você dá durante essa caminhada, eu acho que é essencial nesse processo. A família está sempre com você. Então, acho que nesse primeiro momento, a família me motivou em relação a fazer o que eu faço hoje. Em relação a professores, eu tenho 2 professoras do ensino médio que também foram essenciais para a minha formação e para a minha decisão, né? Aquele professor que você olha assim e diz: se eu for metade do que ele é como profissional, eu estou feliz. Então, eu acho que seria esses 2 pilares, né? Como motivação, a família, e como exemplo, 2 professoras que eu tive no ensino médio. Vai para a Vanessa. Quantos anos se formou? Só vocês me deixam. Vocês vão contar. Vocês vão muito dadas. Pris, eu acho que eu entrei na faculdade nova, então eu acho que eu tinha uns 23 anos. Me formei na faculdade com 23 anos. A minha primeira formação, que foi letras, tá? Letícia. O que te motiva a trabalhar duro? O quê? O que te motiva a trabalhar duro? A trabalhar bem? Duro, que me motiva a trabalhar duro. Eu acho que o primeiro de tudo é você gostar do que faz, né? Então, eu brinco até com vocês, né? Tem determinados assuntos que eu estou explicando, eu digo, pai, estou todo arrepiado. Porque eu acho que é isso que motiva a profissão da gente enquanto professor, que é um trabalho duro, é um trabalho árduo.
Então acho que o primeiro passo é você gostar do que faz, e o segundo passo são as consequências. Eu acho que a maior alegria para a gente é quando chega aqui ex-alunos que diz: professor, eu só consegui passar porque eu assisti sua aula. Principalmente no nono ano, né, que a gente tem muito essa realidade. Professor, eu fiz a prova da ETE e passei. Lembrei das suas aulas, lembrei dos seus trabalhos. Então a gente escuta muito isso. E isso também nos motiva, né? Quando chega ex-alunos e eles falam o quanto o trabalho da gente, que parece tão simples, foi fundamental para eles conseguirem chegar onde eles chegaram, né? Então isso é uma alegria imensa, dá uma alegria imensa. Para começar, em quais faculdades se formou? Se formou? A minha primeira faculdade, minha primeira formação foi letras, né? Então, hoje eu não dou mais aula, tá certo? Mas vocês já perceberam que eu venho de vez em quando, não é isso? Então, minha primeira formação foi letras, que era quando eu trabalhava com tia Josi, assim. Depois eu fiz, durante um bom tempo eu fiz geografia, tá? Bacharelado de geografia. Depois eu fiz psicopedagogia, né? Que já é pós-graduação, clínica institucional. Fiz pós-graduação para vocês compreenderem, mais em linguística textual, tá? Que é, para vocês entenderem, na parte de redação. E por último, eu fiz educação especial. Então, são algumas formações aí que eu fiz ao longo desse tempo. E que hoje, basicamente, por isso que eu não tenho tanto tempo para estar, infelizmente, com vocês na sala de aula. Mas eu sinto muita falta, porque, de fato, vocês aqui são o que move a escola, né? São os alunos. Então, essas são algumas formações que eu tenho até o momento. Não quer dizer que eu parei, tá? Porque o ideal é que se continue estudando. Ana Júlia, depois Daniel. Para Vanessa, em quantas escolas você já trabalhou? Eu já trabalhei em escola pública, tá? No Ibura. Eu já trabalhei também aqui no São Miguel, tá? Já trabalhei em escola particular, outras escolas particulares também, que aí é antiético, tá? Dizer o nome, tá? E, por fim, a maior parte do meu tempo foi aqui no Raquel. Foi quando eu decidi ficar aqui no Raquel. Então, eu já trabalhei. E também já trabalhei em curso de inglês, tá? Porque a minha formação é letras com habilitação em inglês. Então, de tudo, o que eu mais gosto é português e inglês mesmo. Então, eu já trabalhei na escola pública, não me identifiquei. Já trabalhei na escola particular e na pública, e o que eu mais me identifiquei foi aqui mesmo, por aqui também. Então, gostei da área de inglês, mas a rede privada foi a que eu mais me identifiquei. Então, escola particular já trabalhei umas 3 ou foi 4, escola pública 2, mas aí permaneci a maior parte do meu tempo aqui no Raquel. Daniel. Maravilha. Você já foi pro exército? Eu me alistei, né? Quando você faz 18 anos, você tem que se alistar, né? Obrigatoriamente, mas eu não fiquei, graças a Deus. Então eu me alistei, mas eu logo fui dispensado. Então eu fui dispensado do exército, cumpri o meu dever como cidadão. Acho que se tiver guerra, por favor, que eles não me chamem. Samuel. Como foi sua jornada para ser um professor? Foi complicado para se formar, né? A gente passa por um período de no mínimo 4 anos para poder se formar, né? Para fazer a graduação. E eu acho que todos os colegas podem concordar comigo que é um período, assim, exaustivo. E os últimos períodos da faculdade foram ainda piores para mim, porque eu trabalhava e estudava. Então eu dava aula o dia todo, manhã e tarde, e ainda de noite tinha que ir para a faculdade. Então eu acho que é um período que você precisa ter muita disciplina para poder concluir
o curso. Então, é um período que você tem que abdicar de muitas coisas. Então, eu deixei muito de sair, deixei muito de estar em momentos com a minha família, porque naquele momento, naquele pedaço da minha vida, eu precisava focar. Então, acho que antes de tudo, se fosse para definir esse período, né? Primeiro, foi um período difícil, mas que você precisa ter disciplina e foco, como tudo que você faz na vida, para você chegar no resultado que seja proveitoso, disciplina e foco. Quais foram as principais dificuldades na faculdade? Na faculdade, a distância. Eu estudei em Igaraçu e eu tinha que pegar um ônibus, era muito distante para mim ir e para vir. Eu tinha que sair muito cedo e chegava muito tarde em casa. Então essa foi a maior dificuldade no tempo da faculdade. Para Vanessa, o que você quer mais ter na vida? O que eu quero mais ter na vida? O que eu quero mais ter na vida, eu acho que eu já tenho. Eu tenho meus pais, eu tenho saúde, eu tenho colegas de profissão que me ajudam, que me respeitam, que estão comigo todos os dias. Eu tenho alunos que são admiráveis, então eu acho que não me falta nada, porque bens materiais a gente consegue. Então, o que eu mais quero ter na vida é que Deus me conceda muitos anos com saúde para poder vivenciar isso. Então, eu acho que não me falta, né? O que Ele me conceder ao longo dos anos, eu vou vivenciar, né? Se eu puder conquistar outras coisas, eu irei conquistar. Mas eu acho que o que eu já tenho hoje, eu já sou muito feliz. Vai, Vira, o que tem de plano para o futuro? Planos para o futuro, acho que a gente tem sempre que ter, né? Algumas cartas na manga. Então, acho que planos para o futuro, sei lá, a gente pode pensar em fazer outra faculdade, em começar um hobby novo. Então, eu acho que todo dia eu falo, né? Não, hoje eu vou começar a academia, hoje eu vou começar a correr. Eu acho que planos para o futuro seria pensar em outros hobbies, né? Pensar no que a gente pode fazer do que a gente gosta. Então, por exemplo, eu sempre gostei de teatro e esse ano eu decidi meter a cara e fazer. Então, acho que a gente deve estar sempre fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Você estudou mais alguma matéria, além das matérias que você ensina hoje? Se eu fiz algum outro curso que você quer dizer, né? Eu fiz engenharia, parei no 7º período. Eu tenho pós-graduação em ensino da matemática. E agora eu estou cursando, né, educação especial e gestão escolar. Estou fazendo 2 pós. Vanessa, gostaria de ter outra profissão? Sim. Tia Vanessa sempre quis fazer direito. Mas como tia Vanessa levou muito tempo, terminou se especializando demais na área de educação, né? Que aí tia Vanessa fez letras, depois fez produção textual, aí fez psicopedagogia, fez educação especial. Terminou deixando esse sonho de lado, né? Terminei esquecendo. Espero que em algum momento na vida eu dedique tempo, tenho vontade. Acho que esse sonho ainda não morreu. De vez em quando eu lembro dele. Não consegui encontrar um tempo ainda, mas tenho sim, para fazer direito. E ele ainda não morreu, está lá guardadinho nos meus sonhos. E acho que a gente não deve esquecer deles lá para trás. Assim, não sou triste porque eu conquistei muita coisa com o que eu tenho hoje, sou muito feliz. Mas ele está lá guardadinho, vai acontecer. Sou eu. Não. Caju, quer ter filhos e sim, quantos? Eu quero ter filhos, sim. Eu não pensei ainda em quantos, não. Mas eu acredito que uns 2. Se eu tiver tempo, eu quero uns 2. Você já teve vontade de ensinar outras matérias?
Não, eu sempre gostei de matemática, apesar de eu ter sido uma aluna que eu sempre gostei muito de estudar, né? A única matéria que eu não gostava era português. Então, assim, eu nunca pensei em outra matéria, não. Eu sempre gostei bastante de matemática, né? Mas se eu fosse escolher uma outra matéria para dar, seria ciências, para também roubar a vaga de Bira. Aí a gente tá na disputa. Tá vendo? Meu Deus, Rafaela. É Letícia. Se pudesse escolher uma cidade da Júlia, se pudesse escolher uma cidade em qualquer lugar do mundo para morar, qual seria? Olha, se eu fosse, assim, mudar de cidade, eu voltaria para o interior, onde eu cresci, né? Seria a única cidade que eu mudaria. Eu não tenho vontade de morar em outro lugar que não seja aqui ou lá. Brasil. Qual país você mais pretende ir? Qual? Qual país você pretende ir no futuro? Eu não tenho essa pretensão de ir para fora do país. Se eu tivesse a oportunidade de conhecer outros lugares, eu iria conhecer lugares do Brasil. Eu acho que no Brasil a gente já tem tudo que a gente precisa, né? Então, assim, eu não tenho essa pretensão de ir para fora, nunca pensei. Você vai fazer para quem agora, Adriana? Vai, dona Júlia. A senhora gosta de pegar mais o quê? Ônibus ou Kombi? Se eu gosto do quê? Gosta de pegar o quê? Ônibus ou Kombi? Ônibus ou Kombi? Bem, se eu tiver só essas duas opções, só essas duas, eu prefiro a Kombi, porque tem menos pessoas, né? E eu acredito que eu irei mais confortável. Então, das duas opções, eu prefiro a Kombi. De Roberto. Qual o seu tipo de filme favorito? Eu gosto de assistir suspense. Gosto muito de suspense. Eu gosto de assistir um filme impactado. Uhum. Tio Bira, já perdeu o emprego? Já? Já é uma situação difícil, né? Quando você perde o emprego, então eu acho que isso aconteceu uma vez, né? Tive muito medo de perder o emprego que eu estou hoje aqui, porque assim que eu fui contratado começou a pandemia. Eu fui contratado aqui na escola no ano 2020, em janeiro de 2020, em março começou a pandemia. Aí eu falei, meu Deus, eu mal entrei, eu já vou ser demitido. Então a gente passou por aquele período de desespero, pensando que não ia acabar nunca, mas graças a Deus acabou e eu continuo aqui, né? Espero continuar aqui por muito tempo. Vai para viajar. Você tem vontade de sair do país? Tenho. Eu sempre falo, né? Quando eu falei dos planos para o futuro, eu falo que eu quero conhecer alguns países, né? Da Europa, fazer um tour ali pelos principais países, quem sabe conhecer aí, né? França, Portugal, Espanha, né? Viajar. Qual o seu preferido de ciências? Assunto preferido de ciências. O assunto preferido de ciências que eu mais adoro, tem dois, né? E são os dois que a gente menos fala no ensino fundamental. Um é genética, sou apaixonado por genética, que a gente só vê um pouquinho lá no 9º ano. Genética é um assunto pesado para o 3º ano do ensino médio. Então, eu sou apaixonado por genética, é um assunto que eu adoro dar. Que nem eu falei para vocês, naquela hora que eu me arrepio é a aula de genética. E o outro assunto que eu mais gosto foi fungos. Porque durante a graduação eu trabalhei primeiro com pesquisa do que com ensino. Eu fiz licenciatura, né, que é uma faculdade que você faz para ensinar, mas na faculdade eu trabalhei primeiro com pesquisa, e foi nessa área que eu pesquisei. Eu fiquei 2 anos e meio pesquisando só sobre um grupo específico de fungos, então acho que aí você já desenvolve um pouco de amor pela área, né? Agora a pergunta vai para o viajar. Você já quis morar em outro país ou qual? Se fosse para morar em outro país, eu acho que a gente tem um pouco do sonho americano, né? Que seria Estados Unidos, que é o centro de tudo agora.
Mas eu acho que pelo meu lado romântico, eu escolheria Paris, né? Vamos lá. Em relação a país, né? Eu escolheria a França. Se eu já pensei em quê? Outra profissão. Outra profissão? Sim, sim. Eu já pensei em ser advogada, né? Embora eu não tenha conseguido cursar o curso de Direito, né? Mas eu já pensei em fazer advocacia e também já pensei em trabalhar em parte financeira, porque eu termino trabalhando muito com a parte do dinheiro. Então, tanto a parte financeira quanto a parte de advocacia seriam as profissões que eu acredito que eu faria em outras profissões, tá? Sonho para o futuro? Eu tenho um sonho muito grande. Eu tenho vontade de ter um negócio só para mim. Abrir qualquer coisa que seja meu, um negócio próprio meu. Eu tenho esse sonho. Lugar favorito? Lugar favorito, meu quarto. Aí já emendando, né? Foi uma pergunta, lugar favorito. Eu mesmo vou me fazer uma pergunta. Passatempo favorito, ficar sem fazer nada. Aí me pergunta, professor, o senhor pretende um dia ter filho? Aí eu penso muito sobre isso. Porque um dos meus passatempos preferidos é me trancar no meu quarto e me desligar do mundo. Então você aproveitar aquele momento seu com você mesmo, eu acho muito massa. E um filho, né, vocês, para os seus pais, é uma responsabilidade para o resto da vida. Segue dando trabalho aí, né, para o resto da vida. Então, eu acho que o lugar favorito para mim é o meu quarto, né, a minha casa. Brasil. Algo que gosta de fazer no tempo livre? O que eu gosto de fazer no tempo livre, eu gosto de ficar sem fazer nada, como a Bíblia disse, né, no meu quarto. Eu gosto de escutar música. Gosto de cantar de vez em quando. Vocês sabem que de vez em quando eu chego cantando na sala, né? Gosto de ficar cantando. Não sei cantar não, mas eu, né, faço barulho. E isso, gosto de... a minha diversão principal é para a igreja. Eu gosto de passear, arrumar um motivo para ir para qualquer lugar, para me distrair, sair de casa. Então isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Brasil. O que seus familiares acham da sua profissão? Olha, minha mãe tinha muito orgulho, né? Meu pai tem muito orgulho, porque minha mãe era professora, né? E meu pai era agricultor. Meu pai não sabe nem ler nem escrever. Então, para um pai que não sabe nem ler nem escrever e tem uma filha professora, é um orgulho, né? Só que assim, a minha família também é uma família de professores. Eu tenho vários professores na família. E tem de várias áreas, né? Então, pra gente, é uma coisa normal ter um professor na família. Quantos anos você formou? Eu acho que eu fui nessa mesma idade de tia Vanessa, 23 para 24 anos por aí. Tia Júlia, Oh. quais são as 3 músicas que mais te marcaram? As 3 músicas... Que mais te marcaram? Eu não tenho uma música em si que me marcou assim, eu não tenho nenhuma música assim que toque, né? Mas assim, eu gosto muito de ouvir, eu posso lhe dizer 3 ritmos que eu gosto bastante. Eu gosto de ouvir rock, gosto de ouvir forró, muito forró, né? E gosto de ouvir sertanejo. Então, são 3 ritmos que eu gosto, mas uma música que me marque, não. Pra Vanessa, qual a sua viagem dos sonhos? Quais são o quê? A sua viagem dos sonhos. Viagem dos sonhos? Na verdade, assim, a minha viagem do sonho, ela já aconteceu, né? Quando eu consegui ir à Europa. Então, existe um lugar em que eu gosto muito, que é Londres. É um lugar no mundo que eu gosto muito. Então, é um lugar maravilhoso, que eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de ir. Para isso, eu recomendo que todo mundo estude bastante inglês. Falar inglês, que é uma diferença entre o inglês britânico e o inglês americano, como o tio Biga disse, tá?
E aí é maravilhoso e que eu pretendo voltar lá, tá? Então Londres é um lugar que eu gosto muito. Adoro, quem me conhece assim, mais particularmente sabe o quanto eu amo Londres e que brevemente, após a pandemia melhorar um pouquinho, né? O dinheiro melhorar também um pouquinho, porque as coisas estão caras, eu pretendo voltar em breve. Parabéns. O que você espera dos seus alunos? Eu espero para cada um de vocês o sucesso em tudo que vocês almejam fazer. Então, o que você pretender fazer, que vocês consigam fazer da melhor forma, certo? Porque aqui vocês têm, partindo de vocês mesmos, a capacidade e segundo a formação. Então, o meu maior anseio para os meus alunos é o que vocês pretenderem fazer, que vocês possam conseguir, para serem felizes nisso que vocês almejam, né? Bira, se você pudesse escolher, tipo, um lugar para nascer, qual seria? Se eu pudesse escolher um lugar para nascer, eu acho que eu escolhia aqui mesmo, né? A nossa terra é muito singular, então não tem como escolher outro lugar senão o meu país, Pernambuco, né? Eu acho que aqui é o lugar que eu nasceria. Eu tenho muito orgulho de ser recifense, de ser pernambucano, de ter esse sotaque arrastado, né? Que é único aqui do Nordeste. Então, acho que seria aqui mesmo, né? Bira, você deseja ter uma família sua? Se eu pretendo formar uma família assim, no futuro, né? Formar uma família com a minha esposa, meu filho, meu cachorro. No futuro, tem tempo ainda, daqui uns 10 anos, uns 15 anos. Então, por enquanto, eu vou ficar com a minha família que Deus me deu, né? Que é minha mãe, meu irmão. Então, a gente vai seguindo. Se eu viajar, qual a melhor turma para trabalhar com os conteúdos? Eu não vou falar a melhor turma assim, que eu gosto, não é que eu gosto dos alunos, a turma que eu gosto de trabalhar o conteúdo, que tem os melhores conteúdos, para mim, eu acho que é o 7º ano. O 7º ano é onde tem os melhores conteúdos para você trabalhar, porque eles são bem organizados. Eu acho que de todos, pelo menos falando da área de ciências, o mais difícil de trabalhar é você trabalhar o 8º ano, porque os assuntos são muitos assuntos de muitas áreas diferentes. Então, acho que até se o professor dá um bug, né, imagina para os alunos. Eu acho que o que tem uma linha assim, né, que dá para você trabalhar vários assuntos e que os alunos ficam interessados, que tem muitas curiosidades para você trabalhar, seria o 7º ano. Para Vanessa, se você pudesse trocar o seu nome, como você chamaria? Se eu pudesse trocar, olha, só se eu fizesse uma besteira na vida. Se eu fizesse uma besteira na vida, eu trocaria meu nome. Mas assim, eu adoro meu nome, de paixão, né? Mas eu não tenho a vontade nenhuma de trocar meu nome, assim. Nunca pensei em trocar meu nome. Acho até uma pergunta bastante interessante, assim. Nem meus pais nunca disseram assim, pensei em colocar um outro nome em você, mas um nome que eu acho muito bonito, né? Que se eu tivesse uma filha, eu colocaria, seria Fernanda. Então eu acho o nome Fernanda muito bonito. Para Josi, como você sabia que você gostava de matemática? Olha, quando eu estudava, quando eu tinha a idade menor do que vocês, de primeiro ano até o 5º, né? Que é quando a gente começa a trabalhar as primeiras operações, expressão algébrica, que a gente vai ver no básico, era a matéria que para mim eu não precisava estudar. Era uma matéria que para mim era fácil, que o professor ensinava, eu não precisava estar estudando para a prova. E eu fazia questão de ensinar para as outras pessoas, como vocês agora estão sofrendo. O que é que a gente está estudando na sala? Divisão. Vários de vocês têm dificuldade de divisão, né? Então a divisão para mim era uma coisa normal, era igual eu estivesse somando.
Então eu ficava ensinando horas e horas aos meus amigos a fazer as continhas de divisão. E isso sempre chamou a atenção, né? Só que eu cresci dizendo que queria ser professora. Eu não tinha em nenhum momento a ideia de matemática. Mas aí quando surgiu a oportunidade que eu fui escolher o curso, quando eu vi o nome matemática, tem que ser esse. Então eu fui por gostar mesmo. Gosto. Eu tenho coleção de livro. Então uma coisa que eu coleciono, né, que eu gosto muito, um passatempo também é ler. Então eu tenho muitos livros, eu acho que... Muitos não, né? Muitos assim é uma palavra muito... Mas eu tô com uma coleção aí de aproximadamente 150 livros. Eu acho. Pra Vanessa, o que você mais gosta de fazer? No tempo livre, né? Você tem um tempo livre. Eu gosto muito de ler, né? Eu termino lendo alguns livros, ver vídeos sobre educação financeira, né? E correr e pedalar. Meus amigos dizem que eu sou um pouquinho... Tio Bira diz que eu sou um pouquinho doida, que dia de domingo eu vou correr. A pessoa acordar de 5 horas da manhã para correr. Vou pedalar. Então, assim, dia de domingo com tio Gustavo, a gente vai pedalar. Adoro pedalar dia de domingo. Correr. Adoro correr, assim. Então, nas horas vagas é ler. Eu gosto muito de ler, ver vídeos sobre educação financeira. Correr e pedalar nas horas vagas. Então, assim, ajuda muito, porque eu tenho enxaqueca, então ajuda muito na minha enxaqueca, ajuda a manter a saúde também. E também por prazer, porque eu gosto muito de estar ao ar livre, correndo, pedalando. E é uma forma de fazer atividade física e de me manter em forma. Então, adoro pedalar e correr. Não, sou eu. Tudo da demora, vai pra... Muito que era o negócio da prefeita. E o senhor, por assim, e o senhor não quisesse ir para o país, qual ia ser o outro país que o senhor ia ir? Se eu não fosse para a França, qual outro país eu iria? Eu acho que seria a Inglaterra, né? Também é um país muito bonito, então eu acho que seria o que eu conheceria, né? Aquela ilha perdida no meio da Europa. Vai para a Vanessa. Qual esporte que você mais gosta? Qual? Esporte? Olha, o esporte é justamente... Eu faço a pedalada porque ela tem baixo impacto, mas eu gosto mais de correr. Então, se eu correr demais, eu perco muito peso. Então, eu prefiro correr, mas não posso correr todo dia, pelo trabalho, pelo estudo. E aí eu gosto, vou pedalar, né, dia de domingo. Mas eu gosto muito mesmo da corrida. No entanto, que eu participo de corridas e faço corridas na esteira. Mas eu sou mais fã da corrida do que a bicicleta. Tia Josi, se fosse demitida, o que iria fazer? Se hoje eu chegasse aqui, tia Vanessa, tia Josi me chamasse, você está demitida, eu iria para casa, eu iria fazer o sonho que eu tive, que eu falei, eu iria abrir um negócio para mim. Nem que fosse vender cachorro quente na esquina da minha casa. Josi, por quantos anos escolar passou para chegar no Raquel Queiroz? Quantos anos escolares? Olhe, no ensino regular, né? Eu passei os 4 anos do Fundamental 1, depois os 4 anos do Fundamental 2, já vão 8. E quando eu cheguei no ensino médio, só são 3 anos. Mas quando eu estava no primeiro ano, eu tive meningite, e aí tive que perder 1 ano de escola. Então eu passei 4 anos no ensino médio. Então são 12 anos de ensino regular. Depois eu passei 4 anos fazendo o curso de matemática. Depois eu passei mais 1 ano e meio, então já vai ser 16 anos de estudo, né? Aí mais 1 ano e meio fazendo uma pós, que aí dão 17 anos e meio. Aí quando eu fiz essa pós, eu já estava aqui no Raquel. Ou seja, foram 16 anos de estudo para poder chegar aqui e ser professora. Para
Qual? O assunto preferido de matemática. Eu gosto de geometria. Apesar de eu, toda a área de geometria, apesar de eu ter entregado geometria para a Beira, né? Mas toda a área que trabalha figuras, toda a área de geometria, plana, analítica, todas é a que eu mais me identifico. Agora vai para o João. O que você acha dos seus alunos? O que é que eu acho dos meus alunos? Olha, quando eu paro para olhar os meus alunos agora e o tempo que eu era aluna, eu acho que falta um pouquinho de interesse de vocês em algumas situações, né? O compromisso com as atividades, o compromisso com o horário de chegar na escola, a organização de caderno, porque eu acredito que se todos os professores aqui forem falar, eles vão dizer que na época deles, eles eram excelentes alunos, tinham o caderno impecável, tinha notas boas. Então, às vezes, o que eu sinto falta é esse interesse de vocês. O fato de você dizer, eu não sei fazer, isso não é defeito. O defeito é você não saber e não procurar para resolver isso. Então, às vezes, eu acho que falta um pouquinho de interesse em vocês. Você já... Você gostaria de ser professor? Se eu não fosse professor, como eu disse, né, eu gosto muito, né, tenho uma pretensão de no futuro fazer um curso de psicologia, ou até mesmo uma área que eu adoro, né, um dos meus passatempos, além de ler, eu gosto de cozinhar. Então, quem sabe no futuro também fazer um curso de gastronomia seria uma boa, né? O meu primeiro trabalho, o primeiro trabalho foi em uma loja. Eu trabalhei como vendedora em uma loja, aqui na entrada de Nova Descoberta. Marcelo. Josi, quantos anos você se casou? Eu me casei com 34 anos. Pra vida. Tem alguma matéria que não gosta? Eita, já vai a gente fazer intriga, né? Uma matéria que eu não gosto, eu acho que eu vou ter que concordar com o Josi. No ensino médio, tanto que no Enem, meu pior rendimento foi em português, em linguagem. Acho injusto. Mais específico na área de gramática. Acho injusto. Mas existe uma exceção. Em português, eu adoro a parte de literatura. Então, esse trabalho que a gente está desenvolvendo, uma coisa que eu falo com propriedade, né, porque é um assunto que eu gosto, é sobre esse trabalho, né, Semana de Arte Moderna, os movimentos literários. Era a parte de português que eu gostava. Mas esse negócio de regência verbal, regência nominal, adjunto, não sei o quê, perdido. Então era a disciplina. Protesto. Era a disciplina que eu ia para aula. Aula de quê? Português. Meu Deus, aula de português. E porque é uma disciplina grande, né? Como era de integral, eu tinha 8 aulas de português na semana. Aula de português de novo, eu não aguento mais. Então era uma disciplina que... É uma disciplina, né, que eu não tenho muito apego. Pra ver, você admira alguma profissão diferente da de professor? Se eu fosse outra profissão, né, como eu disse para Daniel, eu penso em várias coisas. Mas aí na área da... Você admira. Se eu admiro uma profissão que eu admiro muito, eu acho que está em todos os setores que são básicos para a sociedade. Então, acho que tem profissão que a gente trata com desdém, mas que sem essa profissão não seria, que elas não são tão bem valorizadas quanto deveriam. Então, o caixa do supermercado, o gari, eu acho que todas essas profissões são fundamentais para a gente ter a nossa existência, né? Eu acho que a gente precisa um do outro, isso é uma condição da nossa espécie. Uma condição da nossa espécie é esse fato colaborativo. Então, sem esse trabalho colaborativo, em que cada um desempenha o seu papel, a nossa espécie não existiria. Então, desde o surgimento da nossa espécie, que é assim,
enquanto um plantava, o outro caçava, o outro colhia, o outro cuidava dos filhos, e isso segue até hoje. Então acho que toda profissão ela tem a sua importância dentro da sociedade. Birajane, como você sabia que gostava de ciências? Como eu sabia, eu acho que esse interesse por ciências surgiu no terceiro ano do ensino médio, né? Porque como perguntaram, uma coisa, se fosse ensinar outra coisa, eu ensinaria matemática, porque, como o Josi disse, né, eu sempre tive muita facilidade em aprender matemática. Então acho que matemática e química são as duas disciplinas que eu sempre tive facilidade. Mas quando chegou no terceiro ano do ensino médio, que a professora começou a falar sobre genética, a dar as aulas, a trazer a gente para dentro da sala de aula, a falar com empolgação, acho que foi ali que surgiu a minha paixão por biologia, né? Porque eu tinha certeza no terceiro ano, né? Eu comecei o terceiro ano convicto que eu iria fazer matemática, né? Eu ia fazer alguma coisa de exatas. Mas depois terminei aí, né? Já no meio do ano já sabia que já tinha trocado de ideia. Então eu acho que é isso, né? Antes a gente escolher uma profissão, a gente é inspirado por muitas pessoas. E acabou aí. A última, a gente acaba com ele, tá? Qual foi o livro mais marcante que você já leu? O livro mais marcante que eu já li. Essa é uma pergunta difícil. Se a gente for falar de livros que marcaram a minha infância, eu acho que a sequência de livros que mais me marcou foi a sequência de Harry Potter, né? Foi a primeira coisa que eu comecei a ler e já fiquei apaixonado, tanto que eu tenho 2 coleções diferentes, de editoras diferentes, de tanto gostar. Mas eu acho que quando a gente fala de livro que marcou a minha pessoa em relação a pensar, a como a gente enxerga o mundo, a quando a gente enxerga a nossa realidade, eu posso dar 2 livros, é difícil escolher um só, né? Eu acho que o primeiro seria Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. Eu estava até conversando com Vanessa há algum tempo atrás. A gente estava falando sobre felicidade, né? E a gente tem pontos diferentes sobre felicidade. E eu acho que o segundo seria A Revolução dos Bichos, que foi um livro que eu li com o Andrés, que a gente discutiu muito sobre esse livro. E ele abre muito a nossa vista sobre muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia.